Porque uma das preocupações que eu tenho na minha vida é não me envergonhar de algo que eu já fiz. Exato. Porque essa é a pior coisa. Exatamente. A gente tem que fazer as coisas por cachê, uma necessidade, uma coisa. Mas sempre que eu vou fazer, eu vou falar assim... Será que isso vale a pena? Está me envergonhando isso aqui. E mesmo com essa preocupação, a gente acaba muitas vezes, né, vendo as nossas próprias produções e em algum momento aqui e acolá, né? Sim. Tendo digamos, um certo constrangimento. Mas acho que o fato de ter essa preocupação já é um primeiro passo importante, claro, para que a gente faça aquilo de que a gente se orgulha. Isso, né? isso, exatamente. Que a gente possa falar, olha, isso aqui pode não ter audiência, posso não ganhar um cachê maravilhoso. Mas você faz com dignidade e verdade. Faz com autenticidade, né? Isso. Naturalidade, espontaneidade, que acho que são características indispensáveis. Ô Marco, nessa questão aí que você está falando, o Rock Go, eu acho que foi um dos marcos, desculpa o trocadilho, altos assim, na tua carreira também, né? Dentre outros. Nessa época surgiu muitos convites que você teve que falar não justamente por isso, falou assim, porque assim, a gente sabe como que é a TV aberta. A MTV era, né, o HF e tal, mas aí aparece a TV aberta e naquela época a TV aberta, bombava, tinha dinheiro e falava assim, Marco, vem fazer isso aqui, tipo, sei lá, uma banheira do Google, alguma coisa que você fala, não, isso aqui é constrangedor, não vou fazer, mesmo com dinheiro. Rolou muitos convites assim? Sim. Rolou, por exemplo, aquela questão do merchandising, né? Porque a gente, no Rock Go, a gente fazia uma sátira do jornalismo esportivo. Sim, era genial. E um dos marcos do jornalismo esportivo são os jabás, né? Exatamente. Aquele assunto que, de repente, assim, pega uma carona, né, no debate. Sim. Vou falar um pouquinho de caninha curió, para beber com os amigos, acender a churrasqueira, ou desratizar a residência. Curió é o bicho, um efusivo abraço. Efusivo abraço. Sim, água em pó. João Ponês. E por aí vai. Quer dizer, então existem coisas muito constrangedoras de fato, e que muitas delas a gente acaba tendo que fazer. Afinal, eu não poderia abrir mão das ações de merchandising de um programa que era talvez a principal fonte de receita, né? Isso. E tem uma outra característica minha que eu gosto de fazer meus trabalhos autorais. Sim. Como eu não sou um ator e como eu não sou a pessoa mais talvez despojada e expansiva do mundo, talvez, então eu prefiro trabalhar naquilo que eu anteriormente criei, desenvolvi como conteúdos, porque daí na hora da execução, da interpretação, eu fico mais à vontade, eu já sei de que se trata. Sem dúvida. Ô, Marco, deixa eu te perguntar, essa questão que você falou, principalmente do lance da criação, no Rock Go mesmo, usando o exemplo do Rock Go, o que ali era espontaneidade e o que era roteirizado ali? Porque realmente, assim, não dava pra diferenciar. Falar, será que esse cara tá falando isso de bate-pronto? Será que ele tá lendo algum lugar? O Rock Go, ele tinha um misto de ficção e realidade e um misto de improviso e testículos preparados. Sim. Eu sempre fui um preparador de testículos, né? Sim. Então eu vinha de casa já com alguns conteúdos preparados e, ao mesmo tempo, ao longo do programa, eu não sei qual câmera que eu deveria olhar. Nenhuma vai te focar. Isso, sempre vai dar errado. A que você olhar, ele vai cortar pra outra. Ele corta errado. Se olhar pra 5, ele vai pra 2. Então, e ele tinha ele tinha uma base de ficção, eu costumo dizer que era um programa de humor com futebol, e não o contrário. Quer dizer, então ele tinha uma base de ficção. Eu me apresentava como um sujeito formado em futebologgia na FODERJ, Faculdades Odair Ernesto Júnior. Eu era membro do Conselho Deliberativo da ADEBRA, Advogados do Brasil, onde nem o D é mudo. Eu era sócio da Abraão, Associação Brasileira de Arremessadores de Amendoim Ornamental. Eu era também vice-presidente da FIMOSE, a Federação Internacional de Mosquitênis Elementar. Mosquitênis. É uma entidade cabeça aberta, a FIMOSE. Eu pratico muito mosquitênis, né? Porque agora eu tô morando em Atibaia. Estou no interior, moro no meu sítio, fico ali, né, dando melancia para as galinhas, matando moscas. Estou me aprimorando aí, estou já é gostoso. No topo do ranking da FIMOSE. Ô Marco, já que a gente está relembrando então coisas que você tem orgulho, a gente também, sobrinhos da
Ataíde, sem dúvida, é um clássico. E marcou a geração inteira que está aqui sentada nessa mesa. É verdade a história que foi uma fitinha que Luiz Augusto Alper escutou dos 3 rapazes que estudavam lá na USP? Como é que foi essa história? Exatamente. Luiz Augusto Alper foi o descobridor daquele projeto que na época da Rádio USP era uma coisa absolutamente infame, né? Que na Rádio USP, digamos, a única audiência da Rádio USP provavelmente é daquela comunidade universitária e tal. Apesar de que era uma emissora com uma programação musical muito boa e que daí a gente, enfim, entrou com aquele projeto e o Luiz Augusto transformou aquilo nos Sobrinhos do Ataíde, que inclusive foi batizado pelo pastor, né? Pastor Gonzalez. Caramba, pastor tá aqui, olha isso. Tá aqui. O pastor tá aqui. Foi ele que deu esse nome, que eu acho que é um nome brilhante, Sobrinhos do Ataíde, porque gerava aquela dúvida, né? Mamãe, quem que é o Ataíde? Quem é? E daí, quem que era o Ataíde? Até hoje eu não sei muito Ataíde bem Patrese. responder essa pergunta, mas microfone de ouro. como se diz, no subtexto ficava subentendido que era o Ataíde Patrese. Sim. Que uma vez foi até a emissora de rádio para meio que pesquisar, ver qual que era aquela história. E eu não me esqueço que o Paulo Bonfá, que era um dos integrantes do trio, ele falou... O Bonfá é o mais fraco, né? Vamos ser honestos. É o Dedé, né? Os 3 são. Não, É o Dedé, não? Ele é o mais fraco. Tem que fazer O Bonfá... O Xavier é muito bom. Muito. O Xavier, ele tem uma coisa que eu aprecio muito. Ele capricha muito no texto. Se vocês notarem aqui o que ele faz aqui da Sandra. Aquele texto dele, todo parágrafo é uma piada. É amarrado. E é coisa muito difícil, é tudo amarrado. O cara é caprichoso. Muito. Olha, Emílio... O Xavier, ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Repare... pro Marco. Sim. Não, o Marco também é bom. O Marco, você obrigado. sabe, eu gostava muito, você fazia na Band... Na Band AM, você tinha um negócio que fazia de um político. Era você sozinho. Justamente, era o programa Diário do Dias. Exatamente. Ele tinha... Isso era uma das coisas mais legais que eu já ouvi. Obrigado. Que era porque ele estava no AM, acho que não teve tanta repercussão, né? Ele tinha uma pegada mais jornalística, né? Porque também é uma característica minha de fazer formatos curtos. Então, muitas vezes eles estão próximos do jornalismo, próximos da publicidade e da internet. Naquele caso, a gente vinculava o humor mais ao jornalismo, mais ao noticiário político. Então, eu tinha um personagem jogador de futebol, tinha um outro que era o taxista, o Aguiar, o taxista. Depois tinha político também, o Onofredo Rosemiro, que falava, senhor presidente, nobres colegas. Esse político é muito bom. Político é muito bom. Era interpretado pelo meu irmão, que não é nem do ramo, mas que leva jeito pra coisa também, então também me ajudava nessas interpretações. Queria só fazer uma resposta a você, porque eu concordo plenamente com o talento assim espetacular do Felipe, o texto muito bom, vozes incríveis. Só que ele tem outra característica, outra qualidade que o Paulo Bonfá também tem e que eu não tenho, que é a característica empresarial, administrativa, executiva. Então, a minha carreira, quando esteve acompanhada dessas figuras, ela sempre foi mais bem sucedida. Eu devo reconhecer que o meu sucesso também eu devo atribuir em grande parte o seu era mais o artista. Muito bom. Ao talento deles, obviamente, mas também essa característica de capacidade administrativa. Empreendedor. Marco. Mas, ó o pastor, ó. Grande pastor, não sabia sobre isso. Ó o pastor, ó o cabelo. Esse é um clássico. Senta aqui, pastor. Senta aí. Ó, pastor. Aí sim. Aí sim, ó. Maravilha. Maravilha. Maravilha, hein? Que maravilha, hein? Que maravilha, hein, pastor? Esse tem você que criou o sobrinho, maravilha, hein? Nome? Que maravilha, hein, pastor? Maravilha. Que maravilha, hein? Pega o microfone. O batizado dos Sobrinhos do Ataíde, então, graças ao senhor. Foi na igreja. Formatação também, né? O pastor tá fazendo um Pepe Gonzalez. Exatamente. Porque na Rádio USP era um programa mais longo. E daí, na 89, a gente escolheu os personagens, fez quadros mais curtos e por aí vai. Marco. E fui ameaçado de morte. Se é? Meu Deus. Fui ameaçado de morte por causa dos Sobrinhos da Ataíde. Por quê, pastor? Como é que é? Como assim? Tinha um quadro que era o Chitas até a Morte. Que era uma banda de rock e tal, que eles brincavam, não tinha nada de agressivo. Como é que chamava? Chitas até a Morte. Achei bom esse nome. Hoje em dia é bom. Ele é bom de nome. É bom. E aí o pessoal ligou lá, o pessoal da comunidade lá ligou e falou assim, quem que é o responsável pelos sobrinhos? Quem que responde?
Daí, como eu supervisionava, me passaram eles. Aí eu ouvi uma história, tipo, ó, vocês estão brincando com assunto sério, isso pode custar a sua vida. Olha. $100 mil, não sei o que. Foi uma coisa. Tipo, eu fui mandado pra casa e fica uma semana longe de casa por causa dessa história. 20 anos antes do Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo. O tal do jornal lá, quer dizer, nós já estávamos pioneiramente sendo ameaçados. Exatamente. Naquela Falando época. nisso, Marco, quando eu vejo o que veio ser depois a internet, o pessoal dos Impedidos, agora tem outros grupos de futebol, e até a Cazé TV, eu vejo muito do Rock Go lá, assim. Você acha que você também tem essa visão assim, pô, eles fazem a mesma coisa que vocês fizeram décadas atrás. Você já pensou em voltar para um sistema mais parecido com a distribuição de hoje? Porque naquela época não tinha distribuição de conteúdo como tem hoje. Sim. Mas a ideia, o coração é o mesmo, pelo menos na minha visão. Acho que é a essência do futebol trazido para o lado do entretenimento, né? E no nosso caso, para o lado do humor, com prioridade no humor. Sim. Então, como eu estava dizendo aqui, eu fazia um personagem, inventava uma série de coisas, falava que torcia para Cabo Friense. Inclusive, eu aprendi a cantar o hino da Cabo Friense, depois, se vocês quiserem. A gente quer. Queremos muito. Obviamente, eu posso também performar aqui. Por um cachê. Então, quer dizer, você tinha... essa conexão do jornalismo esportivo com o entretenimento, ela se fixou, ela já existia. Quer dizer, nós não fomos os primeiros, mas nós fomos um marco nessa linha, nesse gênero de programas. E eu acho que de lá para cá, os programas esportivos caminharam muito para o lado do entretenimento. Sim. E às vezes até de uma forma meio atrapalhada, quer dizer, porque a gente vê hoje em dia jornalismo esportivo fazendo humorismo sem humoristas. Sim. E transformando também o jornalismo esportivo num grande debate sociológico. Exatamente. Sobre Super questões identitárias, que eu acho que tudo bem, o futebol ele não é isolado do mundo, ele deve ser entendido dentro de um contexto, mas você não pode dar um peso maior do que o do próprio esporte para aquelas questões que, enfim, acontecem dentro e fora do esporte. Mas isso aí é o comercial que exige, né? Comercial, agora tem que ter uma mulher aí, né? Tem que pôr mulher. Só que a gente vê que o Galvão não dá a menor importância pra mulher. Não liga. Eu acho isso fantástico. Ele é roots. Ele só cumpre tabela lá. Porque o cara do departamento falou, ó, nós precisamos trabalhar agora, diversidade, precisamos ter agora uma... Aí o Galvão fala, beleza, Tá bom, põe a mulher lá, porque o cara já tá comigo com o saco cheio. Só que ela vai falar, eu queria falar, mano, daqui a pouquinho você vai... Daqui a pouco, diga lá, importância. Tem quantos anos, pastor? Nossa. 93, 94, né? Foi de 95 a 99. E quer dizer, eu até achei que vocês iam me perguntar por que acabaram os sobrinhos do Ataíde, não sei o quê. A gente sabe, A gente sabe. não quer falar. Já sabe isso aí. Se você quiser contar a sua Se versão... quiser, porque o Felipe falou. Né? Ai, que escroto. Não acredita nesse canalha. Não, eu preciso falar a minha versão. Claro, por favor. É o seguinte, naquele trio, eu era, como você mesmo já reconheceu, né, o mais inteligente, o mais modesto. E o mais bonito. E tava ofuscando, quer dizer, tava me destacando sobremaneira. Sim. Aquilo começou a gerar uma inveja. Sim. Uma inveja muito grande, né, dos menos favorecidos pela natureza. E daí, quer dizer, eu não queria que ofuscassem minha beleza. Claro. E então eu, a partir de determinado momento, do nada, de repente, eu resolvi romper a relação, sabe, para que daí eu pudesse, claro, mandar em tudo, brilhar sozinho. Isso. E ficar com todo o dinheiro só para mim, sobretudo. Claro. Aconteceu. Foi o que aconteceu. Claro. Dizer, né? Boa versão. Ô Marco, foi muito gentil. Ao sair, você deixou que eles seguissem os caminhos. Perfeitamente. Agora, Grande gentileza. Querem saber a resposta honesta também? Claro. Sim, existia uma divisão de tarefas no trio que, num determinado momento, foi atropelada. Esse atropelo deu ruim, eu rodei a baiana e resolvi procurar minha turma. E naquele momento eu acabei até tomando uma atitude intempestiva, coisa de moleque, ou coisa de jovem. E acontece que com aquilo, todos os personagens e quadros que eu criei ao longo de 8 anos ficaram interditados. Quer dizer, nem eles, nem você. Se fudi-me. Entendi. Se fudi-me. Vocês não podem usar o... Desde aquele momento da ruptura,
aquele repertório ficou interditado. Numa discussão Marquinho. jurídica. Quer dizer, então hoje em dia nós já retomamos a amizade muito bem. Ótimo, É uma beleza. Nossos advogados se encontram toda semana. Discutir os processos. Os Esses advogados sim ganharam dinheiro. se amam. Não, ó, honestamente agora, eu gosto mais dessa frase porque dá a entender que tudo que veio anteriormente não era honesto, né? Mas honestamente agora, eu tenho muita vontade de fazer uma temporada comemorativa dos Sobrinhos do Adelídio. Nossa, maravilhoso. Espero poder reunir os farsantes. Que entre vendo? Felipe Desse Xavier. Pode entrar, projeto, Felipe. cada um com seus talentos, inclusive os Também talentos acho. artísticos do Paulo também. Que Não, o Paulo é fraco. ele tem outras características. Não, os Paulo três são tem bons legais. personagens. Ele levava também. Não, o Time, Paulo, os crianças quem é o da mais escola? fraco, pastor? Você falou no bastidor. Você falou que era o A Paulo. divisão era bem clara, assim. Ele era o criador. Ó. Ele era o cara que criava, ele era o gênio da história. Assim. Obrigado, O Felipe, muito obrigado. ele era o competente, ele era genial na interpretação dos personagens. Era o Ele era ator. um bom ator. O Paulo, assim, ele é meio que um cara que ele chegou depois. A verdade é essa. Quando chegaram só os dois. O Paulo chegou depois. Só que ele sempre foi um cara muito... Ele sempre falou muito em nome do grupo. Até no primeira vez que vocês foram no Jô, tem uma coisa curiosa. Você é o Jô... Quem sentou aqui não foi ele, que é quem deveria ter sentado, foi o Paulo. Isso já foi o primeiro mal-estar do grupo, na verdade. Olha lá. Aí, ó. O Paulo é Ainda Robert. bem que o pastor veio aqui falar as verdades. Tá vendo? Ó, o cara que inventou, hein? Mas veja bem, quer dizer, na verdade, assim, nós estávamos com o Jô Soares, em determinado momento a gente foi interpretar um quadro que eu e o Felipe fazíamos as vozes e que a gente estava lendo o roteiro. Daí o Jô falou, olha, senta ali do lado do Felipe Então... para que vocês possam ler com mais facilidade. E daí o Paulo se colocou ali ao lado dele e tirou de letra, viu? Eu acho que o senhor, apesar da seu senso crítico mais Aguçado. digamos, aguçado em direção ao Paulo, ele tem algumas características de inteligência, de rapidez de raciocínio e de improviso que eu mesmo e o Felipe não temos. E ele é o mais empresarial. Ele faz né? bem também. Sim, eu tô brincando, evidentemente, pô. Evidentemente o Paulo. Magrão. A gente Os tá três são brincando aqui, ótimos. mas tem um fundinho de verdade mesmo. A audiência sabe disso, né? Mas é uma Eu acho brincadeira.